vamos começar a falar da nossa aula sobre Gêmeos e Câncer, segundo, terceiro e quarto signos da nossa roda do zodíaco. Vocês lembram, semana passada, de tudo bonitinho? Lembram dos mitos, de cor e salteado? Sabem como identificar uma pessoa de touro? Sol em touro, lua em touro, lua em Áries, ascendente em Áries. Lembra dessas características, dessas situações? Sim? Não? Sim? Identificar uma pessoa é mais difícil ainda, mas eu lembro da história. Mas a gente tem que pensar, né? Devagarzinho vocês vão identificando e pensar na essência do signo. Vamos lembrar lá, o signo de fogo é início, o signo de terra é a contração, é a recepção, é a busca pelo material. E o fogo é a excitação, né? Vou buscar para fora. Então agora vamos buscar coisas diferentes, a gente vai entender o que é um signo de ar, do elemento ar, e um signo do elemento água. Vamos falar de Câncer e de Gêmeos, certo? Gêmeos, fala pra burro. Olha lá, eu peguei de novo um exemplo lá daquele perfil do Insta. Não há nada mais triste para um geminiano do que alguém desinteressado em seu falatório. Que fala. Nossa, fala. Gêmeos fala, não é pouco, fala muito. Fala muito, fala sozinho, fala com 4 pessoas ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo. Para falar do signo de Gêmeos, quando a gente pensa na mitologia grega, a gente vai falar dos únicos 2 heróis gêmeos que existem, que é Castor e Pollux. De fato são gêmeos porque eram 2 mesmo? Sim, mas é que na verdade o que acontece é o seguinte: tinha lá o nosso amigo Zeus, certo? E o Zeus queria pegar todo mundo. Uma pegação esse negócio. Hã? Uma pegação assim. Não, o Zeus não sem vergonha, cara, você não tem noção. Ele pegava todo mundo é filho de Zeus, todo mundo, até os irmãos dele, tudo filho dele. Brincadeira. Mas o que aconteceu é o seguinte: Zeus estava afim de uma sirigaita lá, né? Aí foi lá, e a sirigaita era casada e não queria ficar com Zeus porque gostava do marido e tal, não sei o que lá. E aí um dia ela foi se banhar num rio X lá. Aí tava lá a tal da, se eu não me engano era a Leda, o nome dela. Tava ela se banhando lá e aí de repente veio um cisne mágico com as plumas e todo branco e brilhante, e, né, devia estar prontinho para abate. Tava lá e aí ele veio, deitou no colo dela e ela ficou fazendo carinho na cabeça dela, na cabeça do ganso, né? Afogando o cisne ela tava. E o que aconteceu foi que depois que ela foi embora, Zeus estava muito satisfeito e foi para casa dele. E aí depois de 9 meses apareceu um ovo. A mulher botou ovos, certo? E veio dela, ela era casada com um cara, eu não vou me recordar o nome agora, mas dentro de um ovo veio deixa eu lembrar o nome da outra agora. Bom, enfim, não veio ao caso o nome dela, mas assim, Helena é irmã desses caras aqui. O que aconteceu é o seguinte: teve dois são filhos de Zeus e outros 2 são filhos do cara que eu não consigo lembrar o nome dele agora. São filhos do mortal, certo? Então eles viveram dessa maneira aqui. O que aconteceu foi que depois de um tempo, Castor e Pollux fizeram uma amizade muito forte. Eles não tinham ideia, né, de que eram separados. Então eles conseguiram se conciliar e ficaram muito fortes dentro disso, né? Eles tiveram uma união e eles viveram mesmo. E aí eles foram viver várias aventuras aí, inclusive eles foram lá no Jasão dos Argonautas, que a gente falou na semana passada, que teve aquele barco com um monte de gente, foi buscar o Velocino de Ouro. Eles estavam no meio do caminho. Em determinado ponto, um deles morreu. E o que aconteceu, eu não consigo lembrar quem que é quem, mas um deles morreu. E aí o outro virou pro pai, que é o filho de Zeus, né? Falou assim: porra, pai, sacanagem, meu, mataram os caras ali e matou meu irmão, e cara, a gente tem essa proximidade e tal, tô sentido e tal. E aí Zeus fez um acordo de que eles podiam viver juntos um dia no Olimpo e um dia na Terra, e eles ficavam alternando esse dia e noite, um dia aqui, um dia lá, um dia aqui, um dia lá, mas eles estavam juntos pro resto da eternidade. Especificamente eles não têm histórias muito compridas que nem Hércules, que nem Teseu, que nem Perseu. Eles não têm uma história muito comprida, eles participam de coisas. Mas uma coisa interessante que eles têm é que quando eles estavam numa expedição, lembra aquela hora lá
que os argonautas foram numa ilha e aí fizeram a festa com os caras lá e depois pegaram o barco e vieram embora, e quando eles vieram embora teve a tempestade e eles voltaram a se matar todo mundo. Aí falaram, puta, meu, fudeu, né? Matamos todos os caras. Então, e uma dessas tempestades, não especificamente nessa, mas uma dessas tempestades, eles estavam lá no barco tentando organizar as coisas e achar o caminho de casa, e quando Zeus percebeu que eles estavam quase, ia virar tudo lá, ia todo mundo virar sopa, aconteceu uma coisa que saiu uma nuvem do meio da bagunça lá, e apareceu um conjunto de estrelas bem em cima da cabeça de onde Castor e Pólux estavam na proa, na popa do navio. Aquela constelação ficou conhecida como constelação de Gêmeos, porque foi onde eles acharam o rumo para poder sair da tempestade ali. Durante muito tempo, a constelação de Gêmeos foi considerada o grande orientador dos navegantes. Certo? O que acontece aqui? Castor e Pólux, um era brigador e o outro era um domador de cavalos. Cada um deles tinha uma habilidade diferente. Como se a gente vai começar a pensar no signo de Gêmeos, a gente vai começar a pensar em multiplicidade de tarefas. Certo? O signo de Gêmeos é um signo intelectual, onde ele vai buscar conhecer o mundo através da socialização. O signo de Ar é um signo social. Libra, Aquário e Gêmeos são signos que buscam, através do contato com as outras pessoas, a autorrealização e o autoconhecimento. Gêmeos age em várias faces diferentes, tá? Ele não tem só uma atenção. Normalmente falam que as pessoas de Gêmeos são distraídas. E na verdade eu não considero pessoas de Gêmeos distraídas não, elas são muito atentas, mas é porque elas são muito atentas a muitas coisas. A atenção delas é muito superficial. Só que é superficial porque é impossível você manter uma profundidade olhando para vários assuntos ao mesmo tempo. Uma pessoa de Gêmeos, ela não olha para Débora, para o Tainan, olha para você, para aquele, para a Maca, para as meninas na recepção. Ele está ouvindo tudo que está acontecendo, ele está ouvindo a musiquinha, ele está sentindo o cheiro, ele está vendo que está na página 1, está vendo que tem página aberta, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Então é impossível você conseguir manter a atenção em muitas coisas, se manter focado em muitas coisas ao mesmo tempo. Então você está falando com eles aqui, eles ouvem um barulho e eles vêm, vai ver o que está acontecendo aqui fora. Não está acontecendo nada, deveria, mas não está. Só que você está falando ainda e o cara saiu andando. Aí eu falo, porra, mano, o cara não presta atenção. Não, ele presta atenção, é que ele está prestando atenção em você, só que você já deu, já foi, já entendi o que você está querendo dizer, não me interessa mais, deixa eu ver o que está rolando lá. Aí no meio do caminho acontece uma outra coisa que ele já não lembra mais que ele tem que fazer aquilo, ele já está indo para outro lugar, ele vai sempre mudando de direção, sempre mudando o tempo todo. Quando você vê reportagem da Globo, da SPTV ou de qualquer outra coisa que mostra os caras não fala, da Bolsa, os caras da Bolsa, você vê os caras da Bolsa, tem 8 monitores na frente dos caras, 1 zilhão de informações diferentes, você não entende porra nenhuma do que está acontecendo ali. Aquilo lá é uma cabeça de Gêmeos, tem muita coisa passando ao mesmo tempo, é confuso pra caramba. É aquele tipo de pessoa que vai fazer uma pesquisa no Google, entra lá, vamos pesquisar o que é Castor e Pólux. Ele abre uma aba, Castor e Pólux eram filhos de Leda, o que é Leda? Aí abre uma outra aba, Leda era filha de Hermes, filha de não sei o que lá, que foi casada com não sei quem, quem é esse cara? Aí abre uma outra, e você vai aprofundando a pesquisa em várias abas diferentes, e aí daqui a pouco você vai ver, está vendo uma receita de bolinho de chuva. Como é que chama aquela velhinha lá que fazia? A palmeirinha. A palmeirinha. Só que eles não têm um foco para voltar na primeira e acabar a história. Depende se você está com isso físico, se você está realmente fazendo uma pesquisa, você consegue fazer o tracking de volta lá. Mas se você está conversando, você vai emendando um assunto no outro e você não termina o primeiro. Tá. O que é muito, muito engraçado é que as pessoas de Gêmeos, com essa habilidade, eles são muito mentais, eles têm a capacidade de aprender e de falar muito rápido, eles são muito intensos nisso. Por isso que eu vou falar que eles são bons em marketing. Sim, bom em marketing, bons vendedores, aquela conversa de vendedor. E aí que tá, quando você tem muitos conhecimentos sobre muitas coisas, você consegue fazer links lógicos entre vários assuntos. O que quer dizer que você consegue conversar com todas as pessoas. E em determinado momento, se você está conversando com um cara que é expert e você está convencendo o cara que você sabe o que ele sabe, na hora que você começa a se pegar,
ou começa a ficar um pouquinho complexo o negócio, você consegue dar uma maneira de desviar o assunto para algo que não seja tão profundo. Então, entende como encaixa essa superficialidade? Que não quer dizer que as pessoas de Gêmeos são superficiais, tá? Porque isso é muito intenso, isso é muito importante. Pessoas, quando você entra numa casa de Gêmeos, é assim, é livro, é TV ligada, é música tocando e uma puta de uma zona. Eles não são nada organizados, nada, são bagunceiros pra caramba. Virgem organizado, Gêmeos não. Gêmeos é bagunça, porque aquele negócio, pensa, tô vendo um negócio, informação, quero ver outra coisa. Ele não quer saber o que vai acontecer depois, ele só está mudando a informação o tempo todo. Né? Se você pensar, por exemplo, vocês assistiram meu vídeo sobre Vênus em Gêmeos esses dias? Eu preciso fazer um Instagram, não tem Instagram. Tá precisando de Instagram. Mas as mudanças estão acontecendo. Vê quem tem Vênus em Gêmeos, normalmente tem várias aventurazinhas românticas com várias pessoas diferentes. Então, quando a gente vai pensar em Gêmeos, para qualquer que seja o significado, qualquer que seja o planeta, a gente tem que pensar nessa pluralidade de muitas coisas ao mesmo tempo. Quem tem Lua em Gêmeos vai buscar um relacionamento onde existe uma conexão intelectual, não é só sexual, não é só companheirismo, precisa ter um brother mesmo para trocar ideia, amigão mesmo. Gêmeos também está relacionado com o signo dos irmãos, de ter irmãos. Pensa nessa pluralidade aí. Gêmeos não é falso, Gêmeos muda de comportamento, isso é uma coisa importante, porque Gêmeos é taxado de distraído, de falso, de mentiroso, fofoqueiro, tem coisas assim, mas de novo, é aquele lado negativo dele lá, certo? Hã? É um pouco, né? Eu também não conheço. Meu pai, nossa senhora. Posso meu... contar um segredo pra ele que ele já quer. Contigo. Eu de propósito já pra ele, só porque eu sei que ele vai falar. Eu uso isso mesmo. Muito bem, então olha só, de dia 21 de maio a dia 22 de junho é o período de Sol em Gêmeos. Certo? Ok? Até o dia 21. Vamos reparar ali que tem um pouquinho mais de um mês. Dá pra virar um pouquinho mais? Sim, senhora. Então, de 2 dias. Aí aqui, a gente lá no hemisfério norte, tá no final da primavera, já está decaindo para se aproximar o outono. E aqui a gente está terminando o outono para chegar na primavera. O planeta regente é o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio, a gente vai entrar isso um pouquinho mais para frente, é o planeta da compreensão, do aprendizado, de como eu falo, de como eu entendo, de como eu me comunico, de como eu me expresso. Mitologia grega é Castor e Pollux, faz parte do elemento ar e as qualidades primitivas dele. É um signo positivo, é um signo muito jovem. Tá? As pessoas têm elementos de Gêmeos muito fortes no mapa, como Lua ascendente ou Gêmeos, ou Sol. São pessoas que são muito jovens, eles têm argumentos e vocabulário e cabeça muito jovem. São pessoas que se mantêm jovens por muito tempo, porque elas conversam muito com as pessoas o tempo todo, com qualquer tipo de pessoa. São pessoas leves, brincalhonas. Então elas se mantêm atualizadas, portanto, se mantêm jovens aqui dentro. Tá? Dependendo da combinação do mapa, isso pode ter uma relevância física também. Pessoas podem ter, sei lá, 50 anos e aparecer ter 38, por exemplo. Tá? Tem essa conotação. Tá? Ele é positivo, é masculino, porque ele é de ação, ele é de atitude, ele é de ir atrás, ele não é de receber. Ele é um yang, porque fala muito, e fala pra caramba, muito, muito, muito. Por exemplo, o meu irmão do meio é geminiano, ele nasceu em casa. Eu sou dia 20 de maio, esse meu irmão do meio é dia 20 de junho, e o meu irmão mais novo é dia 20 de fevereiro. 20, 20, 20. Tudo 20. E o meu irmão do meio, ele é artista, ele sempre leu muito, ele tem muito conhecimento sobre muitas coisas, algumas coisas é mais profundo, mas ele consegue discutir sobre praticamente tudo com qualquer pessoa, ele entende de muitas coisas. Mas nada muito, não é tudo profundo, certo? Mas ele sabe de muitas coisas. Por exemplo, ele trabalha com arte, então ele trabalha com cinema, com trilha musical, com direção, com atuação, é tudo, ele não é especializado em nada, ele faz tudo. Certo? Quando a gente vai ter viagem de carro, ele vai falando daqui até minha casa, sem parar, juro. Aquela coisa assim. Eu que não sou pessoa de falar muito,
Eu fico cansado. Uma vez eu busquei minha filha em Jundiaí e eu não sei o que ela tinha aquele dia, que ela resolveu que ela queria soltar a língua. Cara, ela foi de Jundiaí pra minha casa, 170 quilômetros, sem parar de falar. Chegou uma hora que eu nem respondia mais. Mas quando você foi, ainda fazia, eu nem mexia a cabeça, eu tava mais. Ela vai beber. Uma cena de Gêmeos, por exemplo, meu irmão ele convive com muitas mulheres, conviveu com muitas mulheres há muito tempo. Ele vivia nos bares com as amigas deles. Ele falou, cara, eu falo muito, mas eu fico impressionado. Tinha uma hora que estavam as 4 falando ao mesmo tempo. E elas não estavam falando e não estavam escondendo, estavam as 4 falando ao mesmo tempo de assuntos diferentes, atravessado na mesa e se entendendo. Uma comunicação de boa. Não dá, mas tem uma hora que eu falei, nossa, pelo amor de Deus, você fica bem louco. Eu fico cansado, minha cabeça cansa. Então é um signo muito ativo, que vai buscar muitas ações, muitas pessoas, é um signo que está sempre para fora buscando fazer atividades sociais. Ele não é muito de ficar em casa, aliás, não é nada de ficar em casa. Ele é um signo quente e também úmido, certo? De ritmo mutável. Lembra o que é mutável? Áries é cardinal, a ação, o início, de ir buscar, certo? Touro, o que é? É o fixo, de ficar ali, conquistou, ficou paradinho no lugar dele lá. Lembra da figura do touro, você tentar mexer o touro, ele não se mexe, certo? O terceiro modo é o mutável. O mutável é adaptação, flexibilidade. Lembra de novo, se Gêmeos vai procurar várias informações diferentes, quer dizer que ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de informação, certo? Então ele vai pegar aquilo lá com muita facilidade, vai entender, vai guardar para ele. Aí a situação vai exigir que ele se comporte mais tradicionalmente, ele vai estar de black tie lá, mas na seguinte ele pode tirar a roupa e pegar onda e conversar com todas as pessoas. Então esse mutável representa isso, a capacidade de flexibilização e adaptação ao ambiente e às pessoas. Partes do corpo, obviamente, vias respiratórias, né? Cordas vocais, pulmão, sistema nervoso, braços e ombros, né? Braços, pessoas que falam com os braços. Cores, mais pastéis, e assim, isso é uma coisa interessante. As pessoas de Gêmeos não têm o menor senso estético. Não tem, não existe. A pessoa que sai... O que eu falei para você na primeira aula? A gente tem que tirar o eu ou aquele, porque qual que é a lua? Qual que é o ascendente? Que planeta que está influenciando? O Sol tem alguma relação, né? Sim, mas ele não é um cara que lê muito, que conversa muito, que fala muito? Não, até aí só tem um falar. Já tá bom. E nem é muito tanto, assim. Porque o resto, tentando ver o que... Eu acho que ele tá muito longe ele tem que voltar mais pro Sol dele, porque o Sol é o consciente, né? O Sol é consciente, mas vamos pensar no seguinte, ó. Sol em Gêmeos, certo? Aí o Sol em Gêmeos pode estar em conjunção com Mercúrio. Até aqui tudo bem, porque Mercúrio não cheira nem fede. Ele não dá diferença na personalidade, certo? Só que aí o que pode acontecer? Pode ter o Sol em quadratura com Saturno e Plutão. São dois elementos super fortes que não são de Gêmeos. Um é Capricórnio e o outro é Escorpião. Então isso aqui diminui. Isso aqui. A ação internamente ele pode ser bastante assim, mas externamente ele pode se mostrar mais fechado. Certo? Por isso que a gente tem que pensar só no signo. Tem que pensar no signo, não vamos pensar na pessoa, porque se a gente não está levando em consideração o mapa inteiro. E aí pode ficar bastante difícil de entender mesmo. Certo? Beleza? Bom, pessoas de Gêmeos não têm o signo de Gêmeos não tem a menor senso estético, eles não estão nem isso, com a roupa que for. Eles podem sair de calça social, papete, meia cinza e uma regata. E pôr um boné roxo. Eles saem assim, você vê as pessoas que todas atrapalhadas na rua, de uma cor de cada coisa, uma meia de um pé, o pé do outro, pode ter certeza que é pessoa de Gêmeos. Aí põe um casaco laranja, uma blusa marrom, enfim, não é nada venusiano, não tem nada de touro esse pessoal aí, eles não estão interessados nisso, isso não passa na percepção deles. Isso é uma coisa interessante de notar também, todos os signos têm uma peculiaridade, e que isso não quer dizer que seja, que ele não note outras coisas de propósito, quer dizer que aquilo lá não é que ele escolhe se vestir de qualquer jeito, ele simplesmente não identifica, que não existe. A minha ex-esposa tem um filho que ele é de Sagitário. Como que é o mapa dele? Enfim, ele é um
puta de um bagunceiro. Mas assim, você pensa num quarto bagunçado, multiplica pelo infinito. É bem assim, você não consegue entrar no quarto. E aquilo lá não quer dizer que ele faz aquilo de propósito, ele nem identifica que aquilo é uma bagunça. Porque não passa dentro do processo intelectual dele identificar aquilo como zoneado. Não faz parte. Certo? Então eles têm bastante disso aí, de usar qualquer coisa, de andar por qualquer lugar e de ser avoados e desapegados com as coisas. Certo? Características. Assim, casa 3, que é a casa natural de Gêmeos. Casa 1 é de Áries, casa 2 de Touro, casa 3 é de Gêmeos. Certo? Características. A parte positiva da pessoa de Gêmeos é comunicativo, é jovial, como a gente discutiu, ele é bastante versátil e adaptável, muito social assim, da essência dele precisar da sociedade, precisar das pessoas, habilidade mental, velocidade mental, muito curioso, habilidade manual eu já não considero tanto assim, mas ele tem alguma coisa assim, e ele também tem esse espírito gregário. Manja o que é espírito gregário? É de acompanhar e ajudar o outro, de estar junto, de trazer todas as pessoas, se interessar por ajudar as pessoas, porque é interessante, não porque ele é solidário, não porque ele se comove, é porque é interessante, é novo conhecimento, certo? E ele lê bastante, assiste bastante coisas, quer ouvir música, quer ouvir podcasts, essas coisas todas. Parte negativa, fala pra caralho, e assim, no ponto de cometer sincericídio. Aquele negócio, sinceridade e honestidade 100% do tempo não é bom. Eles são assim. Arianos também são assim. Falar sem pensar. Na hora que acabou de falar, dá vontade de engolir o balãozinho de volta, porque já foi. Mas eles falam bastante, mais do que precisam. Manja quando... Vocês já assistiram Chaves, né? Pelo menos Chaves. Você tá de brincadeira comigo, Tainan? Nunca assisti. Nunca assistiu Chaves? Que pariu, eu não consigo dar um exemplo de TV nessa sala. Língua solta, fala muito, é fofocado, é desastrado pra burro, é mesmo, porque não tem noção física, não tem noção de espaço físico. Por isso que eu não concordo muito com aquela habilidade manual, mas enfim, aparece em muitos livros e eu resolvi colocar. Muita inquietação, são pessoas que podem dormir pouco, porque a mente funciona, ela não sossega. Dificuldade de concentração num ponto só. Vocês assistiram uma série chamada Mind Hunter? Eu acho que eu já assisti. Eu acho que eu já assisti já outra vez. Mind Hunter é a história do FBI, de como foi criado o FBI, e o cara, o protagonista, tem uma namorada. E essa namorada dele, quando vai estudar, ela liga a TV, ela liga o som alto e fica uma puta numa zona na casa e ela consegue estudar desse jeito. Eu também. Eu era assim. Eu não consigo, porque são muitas informações rolando, eu não consigo, eu preciso de silêncio. Eu era assim até trabalhar na tesouraria do banco, aí eu acostumei com barulho. Agora eu voltei pro silêncio. Bom, são pessoas que são relativamente indecisas, são superficiais, né? Vamos lembrar sempre na pluralidade de atenções. Pode mentir, pode ter mentiras e invenções, sim. Insensibilidade não é só uma característica do Gêmeos, mas é do signo de ar, de uma maneira geral. Deixa eu corrigir, não é signo de ar, Aquário e Gêmeos. Libra não é insensível, Libra é bastante sensível, tá? Consegue ser prático, mas ele se sensibiliza com as coisas. Pode ser falso, pode agir de uma maneira bastante negativa, pode ser falso sim, e fala muito, né? Prolixidade, de falar pá. São pessoas que odeiam ficar sem fazer nada. Tem muita dificuldade com pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento. São pessoas intelectualmente limitadas, ou as mais conhecidas como as burrinhas. Eles não conseguem fazer muito tempo a mesma coisa. Então, você colocar o cara para trabalhar 8 horas por dia no sistema público, bater cartão, que o mesmo horário ele tem que sair para ir 12h30, 1h15 ele tem que estar de volta. Coisas que são muito rígidas. Lembra, ele tem facilidade de lidar com o que é flexível. O que é rígido para ele é difícil. E assim, como a nossa querida amiga Débora falou, guardar segredos é uma coisa muito difícil. Ele não quer fazer isso, não confia ele no segredo. Ele também não gosta de pessoas mal-humoradas.
é difícil para ele. Ele gosta de dar risada, ele gosta de se divertir e gosta de conversar leve. Mas eles também são, às vezes, mal-humorados, não são, não? Eles são geniosos, Ah, tá. mas não digo mal-humorados. Eles podem ser geniosos, do tipo, isso aí me encheu o saco, mas não é que eu tô irritado, mas isso aqui já me cansou, então eu quero ver outra coisa diferente. Quem tem o Sol em Gêmeos? Quem tem o Sol em Gêmeos se reconhece como pessoa, cumprindo o propósito da vida dele, conhecendo pessoas, conhecendo não só pessoas, mas assuntos, vai buscar assuntos variados, vai ler sobre muita coisa, de física quântica à arte de Van Gogh. Ele vai tentar ler tudo que ele consegue para absorver o máximo de informações inúteis possíveis, inúteis na minha opinião, porque se você não tem profundidade em nada... Olha, eu tenho medo de Sol em Gêmeos, tá? Não é que eu não gosto de Gêmeos, eu gosto. Precisa fazer amizades, precisa conhecer pessoas, normalmente tem uma aparência jovem, consegue se manter jovem por bastante tempo, é uma pessoa muito, muito inteligente, onde ela consegue olhar e avaliar aquela situação e criar várias soluções diferentes para o mesmo problema. Tem que ter liberdade de ir e vir, certo? E ele quer ser reconhecido como uma pessoa que fala bem, que tem conhecimento, que sabe expressar isso para os outros. Características que ele pode identificar dentro do pai dele. O pai pode ter sido um professor, pode ter sido um literário, pode ter sido um escritor, certo? Está bastante relacionado com essa figura intelectual. Então eu quero me tornar isso, porque de certa maneira foi isso que eu identifiquei no meu pai. Pode haver brigas e desentendimentos com o pai também. Uma distância emocional muito grande, porque a gente vive só no plano mental. Tipo, a criança está chorando, o pai põe ela no colo e explica para ela por que ela não deveria chorar, porque o carrinho dela quebrou. Matematicamente, ele pega o carrinho, encaixa a roda e fala, olha, né? Ele não dá aquela passada de mão na cabeça que nem a Leda fez com os Zeus. Graças a Deus, né? Repete a parte do que como ele viu o pai dele. Quando a gente vai falar do Sol, tem que pensar em que características que a pessoa pode identificar no pai, mas tem que ser daquele signo, certo? Então, o que é Gêmeos? Qual que é a característica principal de Gêmeos? Se é que tem uma, mas a gente pode pensar nisso. Comunicação. Quer dizer que o pai dele pode ser uma pessoa de alta capacidade comunicativa. Pode ser um professor, pode ser um escritor, pode ser um youtuber. Alguém que usa o intelecto também. Oi? Alguém que usa o intelecto também, de alguma maneira. Sim. Pode ser um catedrático. Isso é só do pai e da mãe, não? A mãe é lua. Ah. Ele enxerga o pai assim, né? Sim. E aí ele talvez quer seguir o mesmo caminho, isso que você falou depois? Na verdade não é que ele quer seguir o mesmo caminho, mas ele quer ser reconhecido por aquelas características de Gêmeos. Muitas pessoas não fazem ideia de que eles estão só refazendo o caminho do pai e mãe, emocionalmente e racionalmente. A maioria das pessoas não faz ideia. Mas eu falei para vocês, semana passada a gente já ouve falar várias vezes, nossa, você parece seu pai falando. É o pai escarrado e cuspido. Nossa, você é igualzinho a sua mãe. Reage igualzinho. Mesma coisa, as mesmas manias. É porque é isso que a gente identifica. É o inconsciente. Certo? Tá indo tudo bem? Sim? Lua em Gêmeos. Lua representa qual parte da nossa personalidade? São as minhas emoções. Quer dizer, é a maneira como eu amo, é onde eu vou buscar minha segurança emocional, certo? Então, se eu tenho a minha lua, eu fiz um mapa da menina de tarde, ela tinha a lua em Gêmeos. Ela tinha não, ela tem, a lua em Gêmeos, ela está viva ainda. Ela tem a lua em Gêmeos. O que é importante na lua em Gêmeos? Qual que é o signo de Gêmeos? Qual que é a característica dele? Comunicação, aprendizado, certo? Então, quem tem a lua em Gêmeos, os sentimentos em Gêmeos, ele vai buscar a segurança emocional onde?
Oi? Na fala? Tá no aprendizado. Pode ser? No conhecimento? Na fala? Sim. O que acontece quando a gente tem um signo de ar, intelecto, regendo a nossa lua emocional? Quando a gente tem a razão em cima da emoção, o que acontece? Choque, né? Incompatibilidade. Não existe harmonia entre uma coisa e outra. É aquela pessoa que normalmente fica o tempo todo tentando, degladiando lá dentro os argumentos de que não tem por que se sentir inseguro, não tem por que você se sentir com medo ou com ciúme porque aconteceu isso, isso e aquilo. A pessoa fica discutindo com ela mesma dentro da cabeça que os sentimentos dela não faz sentido. Não dá para entender por que está desse jeito. Porque olha aqui a razão para não estar. Aí fala, tá bom, eu sei, mas não é o fato de eu saber que eu paro de sentir, certo? Então tem esse conflito constante ali. Então quem tem signo em lua, signo em ar e lua em ar, então piorou. Entendeu o quê? Signo e lua em ar. Em ar, quem tem a lua nos signos de ar é complexo. São pessoas que são frias, porque elas não sabem o que é calor. Elas não sabem. Não é que elas não têm tesão, não é que elas não fazem sexo, não é isso. Mas é que não tem aquele carinho. Vocês vão ver, nós vamos falar de câncer daqui a pouco, vocês vão ver a diferença. Não tem aquele carinho, aquele amor, aquele abraço, aquele taurino que gosta de ficar abraçado. Não tem isso. Não tem andar de mão dada no shopping. Não tem, mas não é porque eu não quero, não é porque eu não identifico, é porque isso aqui não passa. Lembra do quarto bagunçado? Isso aqui não é uma identificação minha. Isso é um rótulo, não precisa. Assim. Pode ser, mais ou menos assim. Tipo escorpião. Não é escorpião. Não, senhora. Eu perguntei exatamente agora, porque escorpião é ar também, não é? Não, escorpião é água. É água, mas o escorpião ele gosta do toque, não gosta? Porra, não gosta É pouco porque eu não. só pego os do avesso, porque não é possível. Assim. Não, existe um problema com a sua pessoa, não é com o escorpião. Você descobriu meu mapa. Então, olha só. Esse lado emocional está muito ligado com amizade, com proximidade intelectual, com conversa, com o que os americanos chamam de pillow talk. Manja o que é pillow talk? É aquela conversinha que você tem depois do namorinho. O namorinho pode levar tipo 5 minutos, tá bom já, mas depois do que a gente vai conversar, a maneira como a gente vai ficar íntimo é através da nossa conversa, da nossa compatibilidade, das nossas ideias, não através do carinho. O carinho é mental. E isso pode ser bastante difícil para quem se relaciona com a lua em Gêmeos, para quem não conhece. Principalmente se a pessoa for de touro, for de câncer, for de escorpião, for de peixes, a pessoa sofre, porque ela não consegue entender se uma pessoa de Gêmeos está namorando com alguém é porque ela gosta. Gêmeos não vai namorar com alguém que não se sente atraído, só que as pessoas têm mania de querer que as outras pessoas como elas querem se reconhecer, não como os outros são. Então quem tem a lua em Gêmeos sofre bastante com essa conversa de ser frio. Mas são passivos, não são? De certa maneira? Passivas? Com relação a relacionamentos? Não, de jeito nenhum. Eles podem não ser ativos sexualmente, mas a passividade depende de como você olha ou acha que é uma passividade. Porque é uma pessoa que comanda. Nós vamos hoje aqui, nós vamos hoje lá, nós vamos lá. É justamente isso, tipo, nossa, não querer estar casada e estar casada. Todos os meninos que eu conheço também, tudo bom mole. Então, também. Todos Não aguenta mais o casamento, tá de saco cheio, ainda tá casada. Tipo, namoro por quê? Não gosto dela. Por que você tá namorando ainda? Não é Gêmeos. Eu conheço uns 2 ou 3 assim. Não é Gêmeos. Tipo, bunda pau mandado mesmo. Pau mandado. Não, isso não é Gêmeos. Por isso, eu não sei o que acontece com Gêmeos. Casa de Gêmeos normalmente tem bastante livros, muita intelectualidade. Por exemplo, o meu irmão. Não, mas não estamos. Não estamos falando do seu pai. A gente está falando de Gêmeos. O meu irmão é de Gêmeos. Maneira. São 2 astronomias. Duas, por favor. O meu irmão tem Sol e Lua em Gêmeos. E ele tem ascendente em Escorpião. Ele tem Sol e Lua em Gêmeos. Então, foi isso que eu te perguntei que você não entendeu. Quem tem Sol e a Lua em signos de ar, não é pessoa que é muito
Que não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, que ninguém quer, tá? Não, consegue. Não tem nada a ver. Não. Não seria Yari. Não. O que acontece é que a pessoa é mais fria, é isso que eu estava te falando. Ela é mais fria, ela é mais intelectualmente... Mas ele não é perdido no mundo dele? Não, ele é perdido no nosso mundo. Tá, beleza. Ele é perdido no nosso mundo. Mas faz sentido. O mundo dele é diferente. Entendi. O mundo da pessoa de peixes e de gêmeos é completamente diferente da nossa realidade. Essa É bastante diferente. Pessoa de peixes aí. Certo? Então olha só, meu irmão tem o Sol e a Lua em Gêmeos. A minha casa sempre foi uma casa com muita literatura. Muita. A minha mãe sempre leu muito, assim, um monte de livro, e ela lia muito rápido. Então tinha pilhas e pilhas e pilhas e pilhas, estantes de livro em casa. E ele identificou isso muito cedo, e ele sempre leu muito. Bom, eu também sempre li muito, mas eu li quando eu era depois da adolescência. Ele sempre, desde jovem, ele sempre leu muito. Né? Então ele identificava como a minha mãe, ele via isso, a minha mãe lendo, e ele se aproximava disso, pegava para ler, e eles sempre tinham conversas assim, ó, de ficar horas os dois conversando um tempão, filosofando nas coisas lá. Minha mãe não tem nada de gêmeos, tá? Nada. Mas ela tem outras coisas lá que também explica isso. Bom, gêmeos, como precisa dessa socialização e de intelectualização, ele precisa de pessoas perto também, ele não gosta de ficar sozinho em casa. A mãe é muito comunicativa, contadora de histórias e sábia, sim, isso é muito importante. A mãe tem essa veia de contadora, seja de fábulas, seja de mentiras, seja de fofocas, a mãe tem essa energia aí. E ela é uma pessoa muito ativa, com muitas tarefas e, consequentemente, tem um pouco tempo para te dar carinho, ou nenhum, porque eu não sei o que é carinho mesmo. Muito obrigado. Por fim, o ascendente. Signo de ar, como todos os signos de ar, tem uma tendência a ser mais rarefeito. São pessoas que têm corpo mais fininho, mais esbelto, mais pequenininho. Uns bracinhos, sabe aqueles caras que são muito magros? Se você olhar uma pessoa, sabe aquelas pessoas que você não entende como consegue ficar de pé, que não tem um puto de um músculo na coxa? Você fala, meu, é só o osso, não é ascendente em Gêmeos, pode ter certeza. Não tem carne, tem só... Eu falo, não dá pra entender. Pra que faz musculação? Se com esse monte de músculo consegue ficar de pé. Certo? Eles são muito jovens, eles aparentam ser jovens e têm esse corpo físico. Normalmente a pessoa com ascendente em Gêmeos que começa a engordar, ele engorda só na barriga. Fica com as perninhas, bracinho e a barriga, tipo o seu Madruga, manja? Não manja porque você não assistiu Chaves. Mas né? a foto dele eu sei. Pode se divertir sem critério, sem atenção. Fala muito em volume muito alto. As pessoas falam bem alto, bastante alto. Gosta de ter a atenção das pessoas voltadas para o que ele tem a dizer. Não gosta de ser interrompido, mas ele não é capaz de ouvir. Ele interrompe com muita frequência o que os outros têm a dizer. Seriam ótimos professores, não? Seriam ótimos professores. Quer dizer, eles têm a tendência a serem professores. Ser ótimo, aí já é um componente individual. Mas tem a facilidade. Sabe aquelas pessoas que têm muito conhecimento e que elas conseguem citar várias coisas diferentes e linkar tudo? Os Gêmeos é isso aí. Muito bem? Oi? Tudo bem? Ok? Sim? Beleza? Dúvidas a respeito de Gêmeos? Não? Então eu vou mostrar para vocês